começar, tá, Ana? Uhum. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Karine Garcia. Juntamente com a professora Elaine Cristina Gomes, coordenamos o grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde e das doenças, que está vinculado ao CNPq através da Universidade Federal do Pará. E aí, de início, já queremos agradecer a presença dos membros do nosso grupo, queremos também agradecer a participação daqueles que estão aqui pela primeira vez, participando com interesse no tema, e principalmente queremos agradecer aqui ao professor Dr. Aldri de Moura Figueiredo por aceitar o nosso convite, para que a gente possa já introduzir, né, esse momento, gostaria antes de apresentar um pouco do currículo do professor, para que a gente possa se familiarizar mais. Ele é graduado em História pela UFPA, especialista em Antropologia Social também pela UFPA, mestre e doutor em História pela Unicamp, e bolsista de produtividade do CNPq, e atualmente também professor da Faculdade de História da UFPA. E ele vai tratar com a gente hoje sobre o tema Gênero, Solidão, um tópico da pintura na Amazônia nas primeiras décadas do século XX. Então, gostaria agora de passar, então, a palavra para o professor Aldri, e a gente está aqui para o que precisar, professor. Muito obrigada. O seu áudio está desligado, Aldri. Então, pronto. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. Também é muito bom, muito gostoso, né? Ter esse momento de debate, de troca de ideias, e falar sobre um tema que é um pouco atravessado nas minhas pesquisas, mas que hoje parece ser um tema urgente, um tema que as pessoas estão muito interessadas, especialmente pelo momento que estamos vivendo, né? Em que o tópico da solidão é um tópico que está mexendo com a vida de todo mundo, né? Meio que nós estamos vivendo essa solidão, né? Experimentando esse conceito, né? Esse termo de solidão em algum momento, em alguma passagem das nossas vidas, né? Então, eu queria primeiro dizer isso, agradecer a Elaine, a Ana Karine, por esse convite. Eu vou falar inicialmente, fazer um panorama, né, do tema, antes de mostrar as imagens, porque ele tem sido de grande interesse entre os historiadores, não é de hoje, né, ao longo da história e em vários momentos da história, a solidão tem sido um tema. Os historiadores helenistas, por exemplo, historiadores da antiguidade, já trataram da solidão como antinomia, né? Essa ideia de que o homem ele nasce como um ser social na sociedade grega, na sociedade romana, ele já é tratado, já é pensado como uma antinomia, como uma espécie de contradição, uma incompatibilidade com a vida, né? Os estudos do Jean-Pierre Vernant, eu podia lembrar aqui da própria biografia que a escritora Marguerite Yourcenar fez do imperador Adriano, historiadores como Peter Brown, né, que estudou a vida dos santos no início do cristianismo, eles resvalam nesse tema da solidão. Logo no início do cristianismo, aparece uma imagem ligada à solidão, e que está muito presente na imagem que nós temos de alguns santos, que é o deserto, a imagem do deserto, né? A imagem do deserto como espaço da solidão, que é o lugar da peregrinação, o lugar da penitência. Então, as imagens de Maria Madalena no deserto como penitente, a imagem de São Jerônimo, que brotam nesse começo do cristianismo, né? Com a imagem dos eremitas, e a própria imagem dos padres eremitas, né? Você vai ali naquele Médio Oriente, nessa região do Oriente cristão, a figura desses solitários, desses padres solitários. Isso endossado por uma teologia, né, pela patrística, por essa teologia da Alta Idade Média, né?
tem uma figura central que é o próprio Santo Agostinho, que é uma figura que centraliza esse pensamento patrístico. Depois, no mundo medieval, uma espécie de solidão sob vigilância, né? Que são quem? Aqueles excluídos que os historiadores medievalistas tanto estudaram, Jacques Legoff, que nós lemos tanto, né, sobre isso, Jacques Legoff, Georges Duby, né, os historiadores que estudaram esses excluídos da história, reclusos, que são figuras dos monges, né, aquela imagem que veio pelo cinema do Nome da Rosa, né, aqueles padres nas suas celas, e a própria figura dos eremitas, aqueles solitários que viviam separados da vida social. E mesmo assim, sob vigilância. É nesse momento que surge a própria imagem de como está onde estão essas figuras, o que estão fazendo essas figuras, né? A solidão é um tema da Inquisição, passa a ser um tema na Inquisição. Então, é importante dizer isso. Diferentemente do que vai ocorrer com a modernidade. Com o Renascimento, a gente pode falar numa espécie de solidão humanista. Há defensores da solidão, Marcílio Ficino, Petrarca. Petrarca foi chamado pelo Jorge Minuat de o arauto da solidão, né? O criador do soneto. Por quê? Porque a solidão passa a ter uma representação que está associada ao estudo, à leitura, ao conhecimento. Então, aquela imagem do Galileu ou do Leonardo no seu estúdio, né, estudando, pintando, no seu ateliê, o artista, produzindo a arte, o conhecimento, e esse conhecimento atrelado àquela imagem da solidão. Quer dizer, é quase uma solidão luxuosa para quem pode ser só, para aquele eleito, né? Então, existe esse tom, né? E é interessante que isso está dentro da igreja, está fora da igreja, está no universo da espiritualidade. Isso vai ser muito mais representado na Contra-Reforma, com Lutero, com Erasmo, né? Lucien Febvre, historiador francês, escreveu biografias de Lutero, de Erasmo, né? Analisou, e esse tópico da solidão e do conhecimento está muito presente. Há também uma solidão na corte, né? O próprio Norbert Elias chamou, né, que a sociedade de corte produziu uma sociedade de indivíduos. E figuras que a gente nunca imagina solitárias tinham seus momentos entronizados de solidão. Uma dessas figuras é Luís XIV. Escreveu sobre ele, inclusive, se tem muita fonte, muito material, muita análise. A imagem das casas, né, que foram construídas, casas de campo, o Robert Bourton, desse período, né, fala, inclusive, numa anatomia da solidão. E, com o passar do tempo, o tema ganha muito mais amplitude. No século XVIII, que é o século da Ilustração, a solidão passa a ser um grande tema. É um grande tema de reflexão, né? O historiador Jean Starobinski escreveu um livro muito bonito sobre a questão da melancolia, e alguns temas associados à solidão, inclusive um que nós vamos falar muito aqui na pintura, que é a solidão feminina, é um tópico a partir fortíssimo no século XVIII. A solidão difícil, que é a solidão de velhos, de viúvos, a solidão feminina, a possibilidade dessa ideia da solidão feminina, porque a mulher até aí ela é o esteio da família, né? Ela está associada a uma ideia de constituição da família. Então,
a solidão feminina é como se fosse um erro, uma fratura, um fracasso, e os celibatários, né? A infelicidade dos celibatários, a solidão como infelicidade. E no século XIX, com o triunfo do liberalismo, né, do individualismo, o século XIX passa a ser considerado uma espécie de o tempo da solidão. É um assunto, e é incrível, eu imagino que todos nós, né, que pesquisamos um pouco sobre isso, as nossas fontes são eivadas disso, né? Suicídio, pessoas solitárias, a literatura, né, os romances do século XIX. Então, liberalismo, individualismo, suicídio, nasce com muita força e ganha as páginas dos jornais uma espécie de exibicionismo da solidão. Os diários íntimos, por exemplo, o período dos grandes diários íntimos, né, produzidos nesse momento. E, com isso, a solidão também começa a ser uma obsessão dos intelectuais. A Elaine agora estava lembrando do Kafka, né? No início do século XX, Edward Hopper, nos Estados Unidos, né, foi aquele pintor do espaço da solidão. Então você tem aí a solidão como um tema presente fortíssimo na literatura, até o que nós estamos vivendo hoje, né? Bilhões de solitários conectados numa sociedade hiperconectada de internet, né? Então a gente faria assim, rapidamente um grande digamos, um grande recorte da história mostrando que a solidão é um tema presente. Quer dizer, se o homem é um animal social, a solidão, embora vista como antinomia, é parte dele, né? Ela um elemento fundamental, né? Uma representação fundamental, é uma ação, é uma condição e é uma experiência profundamente histórica. Então eu vou passar algumas imagens e vou um pouco comentar isso ligando com o que eu falei. Eu chamei a primeira imagem de Autobiografia da Solidão. Esse é uma tela que pertence ao nosso Museu de Arte de Belém, de um pintor chamado João Gomes Corrêa de Faria. Então, o tuberculoso, o tísico, né, como ela foi apresentada. Ela é de 1897. O João Gomes Corrêa de Faria era um pintor paraense que era considerado o jovem pintor que foi para a Itália. Ele estudou na Itália, ele estudou com Morelli, que é um dos mais importantes artistas ligados ao movimento Macaioli e Nápoles. Depois foi para Roma, teve uma atuação muito importante na Itália, era considerado um excelente pintor, mas tinha uma saúde frágil, adoeceu. Ele, inclusive, trabalhou com o Domênico de Ângelis, que foi um pintor italiano contratado aqui pelo Bispo do Pará na década de 1880 para decorar a Catedral da Sé de Belém. E ele trabalhou na decoração dos aposentos do rei Humberto, lá da Itália. Foi um dos poucos, se não o único brasileiro que atuou nessa equipe. Então ele era um jovem pintor, vamos dizer assim, aquele que vai ser o grande pintor daquele momento. E, comissionado pelo governo, ele tem muitas relações, inclusive com um artista brasileiro, Zeferino da Costa, que é muito conhecido no Rio de Janeiro, e ele faz muitos estudos. Entre esses estudos, ele manda esse para cá, que é o quê? Um homem, olha as costelas, né, aparecendo na solidão do quarto, sozinho, um estado lastimável, e não há como você não associar essa imagem, né, com a própria história do pintor, que adoeceu nesse período e morreu
em 1898. Ele foi recomendado a vir para o Brasil em 1896. Ele já está doente, ele vai para Roma e trabalha feito um louco, manda alguns estudos para cá, entre eles esse, que pertence ao Museu de Arte de Belém. Na época, essa história dessa tela é muito fantástica, ela pertencia a um outro acervo e foi parar nesse museu. Nós não sabemos exatamente como foi, ela pertencia ao Estado e agora faz parte do acervo do município de Belém. Ela está, bem recentemente, eu escrevi junto com o Silvio Rodrigues e a Moema Bacelar Alves, que é lá no Rio, um artigo que deve sair ainda esse ano na Topoi, sobre a questão da epidemia, das pandemias, da morte, e esse tema, e essa tela a gente tratou bastante nesse texto. Então eu queria mostrar com essa tela que muitos artistas utilizaram a pintura como uma espécie de autobiografia, um autorregistro da sua própria dor, da sua própria solidão, do que se passava. Munch, né? Edvard Munch, na Noruega, né? São famosos os retratos dele, mas o próprio Picasso, Klimt, né? que adoeceu com a gripe espanhola. Então você tem muitos artistas que adoeceram no século XIX, no início do século XX, que se autorrepresentaram nessa cena da solidão da doença. Então esse é um tópico que é muito importante, muito crucial. A autobiografia da solidão, ou a solidão como autobiografia, e a solidão como doença. Vou passar outra imagem. O outro tema que está associado à própria história da pintura, a solidão como sombra, né? Inclusive, eu chamei nossa apresentação Gênero Solidão. Gênero é um tópico da história da arte, né? A gente fala muito em gênero na história associada à questão da sexualidade, né? Como se fosse um tópico, o gênero feminino, o gênero masculino, os gêneros, né? Os debates sobre gênero, e na pintura como o gênero como costume, né? O registro do costume, o registro das cenas do cotidiano, que foram muito importantes na pintura holandesa. Começa com força na pintura holandesa do século XVII. Eu queria mostrar essa cena aí. Não sei se vocês veem bem essa fiandeira, uma mulher. E nunca a gente não tem essa imagem de uma mulher brasileira, mas vê logo aquelas imagens das telas holandesas, né, ou francesas, do François Millet, ou do Vermeer, né, aquele pintor holandês lá do século XVII. Então você vê essa janela aqui, a luz adentra, né, pela esquerda, e essa mulher sozinha, os fios de lã no chão, aquela trouxa, e ela com a roca, né, fiando. Essa imagem tem a ver com a própria história da pintura, esse espaço da luz e da sombra, que foi um tema tão importante para a pintura holandesa, para a pintura francesa, mas, digamos assim, para a pintura ocidental. E eu queria trazer esse tema a partir do Carlos Azevedo, que a gente vai ver uma outra tela desse mesmo artista. O Carlos Azevedo foi um pintor daqui do Pará, que estudou na França com Lefebvre, com os pintores, grandes mestres franceses. Essa tela, que é de 1901, ela foi apresentada no Salão de Paris, no honroso Salão de Paris, que rejeitou muitas telas importantes. Não é grande coisa se apresentar no Salão de... É grande coisa, sim, se apresentar no Salão de Paris. É que muitos recusados do Salão de Paris eram excelentes, que a gente sabe a história
os famosos impressionistas. Mas não era qualquer um que entrava no Salão de Paris. Então, essa tela é considerada uma tela que obedecia ao cânone, digamos assim, na pintura. Então, eu queria mostrar para vocês como a própria história da arte, quer dizer, o próprio savoir-faire, o próprio saber-fazer da arte, lidava com o tema da solidão. Então, nós vamos encontrar muitos retratos, muitas pinturas em que vamos ver mulheres sozinhas, trabalhando, lendo, nos seus afazeres domésticos, né, no seu quarto, na casa, e que algumas questões estão atravessadas nessas representações. No caso daqui, o escuro do quarto, do trabalho, é solitário, por isso eu chamei a solidão como sombra. Vamos passar. Esse é um tema super recente, né? A gente, inclusive, podia dizer, o movimento negro, inclusive, trata disso, né? A solidão da mulher negra, da mulher preta, né? Que todo aquele debate das mulheres negras associadas ao trabalho, né? A mulher negra ligada à imagem da mulher negra como algo, como objeto de desejo, mas não para casar, não para constituir família, né? e também ligada ao trabalho. Vamos passar a imagem. Pode passar. Essa pintura, que é de 1903, mostra um fundo de quintal amazônico, de 1903. O título dessa tela, que é do mesmo pintor que pintou aquela anterior, a Fiandeira, aparentemente as telas não têm nada que ver, né? Você vê aí uma composição completamente distinta. Ele chega a Belém, voltando da França, e pinta esses cenários, digamos, amazônicos, né? E é um fundo de quintal amazônico. Eu posso descrever essa tela. Lá ao fundo, um pomar amazônico, aqui pupunheiras, bananeiras, tajás subindo, né? E você pode descrever esse herbário amazônico. Uma mulher trabalhando, um coradouro de roupa, né? Aqui ela botando a roupa para quarar. Na ponta você vê, inclusive, umas roupas mais coloridas, um azul claro, um rosa claro, um amarelo, um bege e o branco, a roupa. Matina um banheiro aqui, que é uma cintina, uma retrete, né? Uma casa, uma privada antiga, né? Com a porta, e lá no fundo você vê aqui 2 vasos de planta, que são 2 latas, como se a gente ainda vê muito em quintais amazônicos. Depois dessa cerca, umas ervas aparecendo. Se a gente for com uma lupa, você pode ver até que é um cheiro verde, plantado no leirão alto, assim, as pontas das cebolinhas ali. Então, é milimetricamente pensado esse quintal, esse fundo de quintal, e essa mulher trabalhando, essa mulher sozinha, uma mulher preta, né? E isso no momento em que o povo é descoberto pelos artistas, pela pintura, antes mesmo do modernismo. Nós estamos falando aí 1903, e quando a gente pensa assim, na Belle Époque, a gente pensa na sala, né, nos grandes bailes. E essas telas também estavam nos museus ou nas pinacotecas. É um processo de descoberta do povo. E em que atitude esse povo? Né? Entre elas, trabalhando. Então, vamos ver muito isso, a solidão do trabalho, a solidão da cor. Como nós olhamos essa imagem, né, a gente olha como uma imagem bonita, né? A gente tem uma espécie de cromofilia da imagem.
Cromofilia é o desejo da imagem, né? O desejo da cor. Cromofilia, né? A imagem, ela nos é doce, mas há um subtexto dessa imagem, que a imagem está associada ao trabalho, quer dizer, há um substrato de racismo nessa imagem. Quer dizer, como é que essa figura preta foi associada ou foi representada nessa pintura? É um fino registro associado a essa imagem da solidão. Então, esse é o tópico que eu queria chamar a atenção. Ou seja, a solidão da cor. Vamos passar. Depois a gente volta a esses temas. Né? Não é difícil pensar que a saudade englobe um tópico da solidão. Né? A saudade, que é muitas vezes decantada como sendo uma saudade portuguesa, uma saudade luso-brasileira, esse sentimento que é profundamente português, foi uma obsessão também no tema da pintura de entre séculos, da virada do século. Eu vou mostrar essa imagem aqui. Vamos passar aí. Essa tela chama Primeiras Saudades. Primeiras Saudades. 1905, dá para ver aqui Francisco Aurélio. Francisco Aurélio é Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, irmão do Pedro Américo, um dos mais importantes pintores brasileiros do século XIX. O seu irmão era ambos alagoanos, viveram no Rio de Janeiro, Alagoas, depois no Rio de Janeiro. O Pedro Américo depois foi para a Europa, viveu em Florença. No final da vida, ele foi acertado a vinda dele para Belém, ele morreu um pouco antes de vir, acertado com Antônio Lemos, para dirigir a Academia de Belas Artes aqui. Algo similar ao que aconteceu com Carlos Gomes, que veio dirigir o Instituto Carlos Gomes, o Conservatório de Música local. O Francisco Aurélio esteve muitas vezes em Belém, muitos momentos, ele tinha muitas relações pessoais, foi até Manaus também, nesse momento em que os artistas estão viajando. Eu mostro aqui, eu paro aqui um momento, quem tiver interesse sobre essas viagens desses artistas, vale muito ler a tese de doutorado da Moema Alves, chamada Quando os Artistas Saem em Viagem. Já está disponível no repositório da UF, Universidade Federal Fluminense, de 2018, a tese, é bem recente. Ela foi orientada pelo Paulo Quinaus. E ela conta muito, um dos capítulos é sobre o Francisco Aurélio aqui, entre o norte e o nordeste, os acervos do Recife, de Alagoas, e essas viagens. E ele veio várias vezes a Belém, e muitas dessas, pintou aqui, inclusive, e algumas dessas telas retratam muito essas cenas dessa sociedade desse período. Essa, no meu entender, é uma cena que introduz um aspecto ambíguo da solidão, que é a solidão e a solitude. A solidão tem aquilo que a gente viu lá com a primeira tela, né? Os aspectos patológicos da solidão. A solidão como dor, como doença. E a solitude como desejo. Olhando essa cena, a gente tem uma dubiedade, não sabe bem se é dor ou se é não prazer, mas paz. Essa mulher está só, ou se está com esse espaço aí ambíguo, né? E o termo induz a ambiguidade, o título da tela induz essa ambiguidade. Primeiras saudades. Quer dizer, a saudade pode ser de dor e pode ser também de algo resignado, né? Algo de
de reencontro consigo mesmo. Então, sentir saudade não necessariamente é ruim. A saudade tem esses aspectos, digamos, positivos. É o reencontro consigo mesmo. Então, esse tema é de muito gosto, é de muita vontade, é de muito desejo para essa sociedade da virada do século XIX. Eu quero dizer com isso que as pessoas queriam ter na sua sala uma tela como essa. Eu também queria ter hoje, né? Claro. Eu gostaria de ter essa tela. Mas as pessoas do século XIX queriam por outros motivos. Esse era um tema que fazia parte daquele debate. Era uma questão. Então, uma mulher sentada diante da Baía do Guajará, a Baía que banha aqui Belém, vendo o pôr do sol. E essa cena podia ser nas nossas praias aqui em volta, Mosqueiro, Cotijuba, as praias que eram os balneários, ou os lugares, não só essas praias, outras, as pessoas mais ricas tinham muitos sítios nas ilhas e viviam, e esse estar só consigo mesmo fazia parte um pouco desse desejo de reencontro com a natureza e consigo mesmo na sociedade da virada do século XIX. Esse é um tema realmente importante. Vamos passar a imagem. Desculpe, eu estou meio assim, não é Covid, mas eu estou meio, sei lá, resfriado. A solidão da morte, nós já falamos um pouco da solidão da doença. Ah, os mortos, os moribundos, né? Agora, inclusive, a pandemia trouxe esse tema com força, né? Morrer só, longe da família, a família não encontrar os seus entes queridos. Esse é um tema fulcral no presente momento. E a imagem que a gente vai passar, ela é um pouco distante. Ela traz esse tema, mas com a distância do tempo. Essa pintura é de Antônio Parreiras, talvez o principal paisagista brasileiro da virada do século XIX, era fluminense, o seu ateliê era em Niterói. Ele pintou no Brasil inteiro. Lá no Rio Grande do Sul tem telas dele, no Paraná, no Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Fez encomendas para o Brasil inteiro. Em Niterói, há o Museu Parreiras. Ele estudou com o Grimm, no Rio de Janeiro, né? Brigou na Escola de Belas Artes, e tem toda uma história fabulosa da história da pintura, foi considerado um grande paisagista. Ele veio em 1905 aqui e recebeu uma encomenda do governador da época, Augusto Montenegro, para pintar a sua primeira tela histórica, talvez a obra-prima, que é A Conquista do Amazonas. Existe aí um vídeo na internet, se vocês tiverem interesse, que eu falo rapidamente, uma coisa de 5 minutos, no Instagram da Secretaria de Cultura, Secult, aqui do Pará. Mas tem muitos estudos sobre essa tela e sobre Parreiras. Imagina, muitas teses sobre ele no Rio de Janeiro, etc, etc. Essa tela que vocês estão vendo é a figura da Virgínia. Virgínia, do romance Paulo e Virgínia, Paul e Virgínia, que foi um romance escrito no século XVIII, no final do século XVIII, pelo Bernardin de Saint-Pierre, um literato francês, que escreve a história do amor entre dois jovens índios que foram criados como irmãos nas Ilhas Maurício, Ilhas de França, e lá na Oceania. E eles muito jovens, criados por duas famílias amigas, a Virgínia é afastada, porque o medo da puberdade deles se apaixonarem. E é o que ocorre, né? Ela vai estudar na França e eles nutrem essa paixão por cartas e o Paulo espera a Virgínia e ela volta para a França, para as ilhas lá, e ele espera. E, claro, essa história desse amor está associado àquele pensamento do século XVIII de uma pureza, de
de uma sociedade igualitária. O Bernardin de Saint-Pierre foi muito influenciado pelo pensamento do Rousseau. E a volta da Virgínia da França, ela sofre, claro, um acidente. O barco, o navio que traz, bate nas pedras, e o Paulo, vê meio que essa cena da terra sem muito o que fazer. Lembrem que esse é um grande tema do século XVIII e XIX, as apaixonadas mortas. Nós temos na literatura romântica brasileira a Paraguaçu, a Moema, né, que foram aquelas mulheres mortas de amor pelos, digamos, colonizadores, por europeus, índias que se apaixonaram pelos europeus. Então, entre a ilustração e o romantismo, essa cena das mulheres mortas é central. E o Parreiras, ao pensar essa tela, ele isola o corpo da Virgínia. O Paulo não está aqui, o Paulo não está na cena, nem as pessoas, está sozinha, morta. E ele pensou muito nessa cena. Passa a imagem. Tem um estudo que está lá no Museu Parreiras, aquela tela anterior o quadro feito, né, que está aqui em Belém, de 1905, e aqui o estudo de 1904, que está lá no Museu Parreiras. Então, ele pensou esse corpo da praia, vestido na solidão da morte. Então, é interessante que aquela solidão feminina, que foi tão pensada aí no século XVIII, no início do século XIX, tenha redundado nesse corpo. Então, é bem interessante que esse tema, e aí a gente pode comparar, nós não temos tempo para fazer, com as outras índias, outras mulheres mortas da praia. Há o historiador da arte, que é o Alexandre Miyoshi, escreveu uma tese sobre a Moema morta. Eu acho que ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Você está falando aqui, um trabalho muito bonito que ele fez na Unicamp. Vocês podem procurar aí, Alexandre Miyoshi. Ele é japonês, né, descendente de oriental, tem um trabalho fabuloso. E ele faz inclui a figura da morte de Virgínia para comparar com essas mulheres mortas. Vamos passar. Então, estamos falando muito das mulheres, né? A solidão. E aí tem aquela figura lá da solidão da cor, do trabalho. Queria mostrar aqui uma mulher branca no trabalho. Pode passar a imagem. Oscar Pereira da Silva, que é um pintor paulista muito conhecido da virada do século XIX. Essa tela ganhou um prêmio nos Estados Unidos, em New Orleans, e é o interior de cozinha. O universo da imigração brasileira em São Paulo, e aí você tem essa cena tem muito a ver com o título dessa palestra, dessa conversa, Gênero, Solidão. Então, o gênero feminino do espaço doméstico, do universo, a mulher ao lado do fogão, fazendo os seus afazeres domésticos. Lembra da imagem da borralheira, né? A figura que é o oposto disso é a Cinderela. A princesa é aquela que se afasta da sujeira da casa, do fogão, do que é a cozinha, do que não é o luxo, do que é só o trabalho, do que é o esquecimento, do que é você não vai lá, é o lugar que você não vai lá. Hoje nós temos cozinhas incorporadas à sala. Nós queremos mostrar as nossas cozinhas, né? É ao contrário do que era a cozinha
no século XVIII, no século XIX, em que a cozinha é apartada, ela é para os trabalhadores, para os empregados, para... E quando a mulher trabalha na cozinha, ela se veste para aquele trabalho. Então, é o espaço que não é visitado para quem é de fora, ou para uma visita, né? Não ostentado para uma visita. Então, o pintor que está pegando, a gente podia dizer que essa é uma história a contrapelo, né? Uma imagem a contrapelo, uma história vista de baixo pela imagem, ele está entrando por trás da casa, e está entrando pela cozinha. Eu lembrei aqui agora falando com vocês, do prefácio que Ecléa Bose fez ao livro da Maria Odila Leite da Silva Dias, aquele Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, que ela trata da vida de mulheres. E ela diz, a história, né, quando vai ao encontro das mulheres, ela se esgueira pela cerca, ela entra pelo fundo, ela entra pela cozinha, ela entra pelo poço, não pela sala de visitas. Então, esse não é um retrato, aquele retrato entronizado da mulher casada com seu marido na sala. A mulher está sozinha no seu ambiente naquele ambiente de trabalho que era visto como seu. Muito interessante essa imagem. A dimensão dessa imagem, que nós no museu, passando no museu, nós vemos apenas como uma bela imagem, pacata, sem conflitos, digamos até doce. Nós romantizamos esse fogão, né? Essa cena. Mas não evamos que aí tem sujeira, tem o pó, tem o trabalho, tem a vida, né? Tem a dureza da vida. Vamos passar. Agora, vamos falar do tópico que eu diria que é o oposto, né, do que nós estamos vendo, que completa o conceito, que é a solitude. Nem sempre a solidão é algo ruim. Né? Nós já vimos aquela imagem ambígua do Francisco Aurélio, em Primeira Saudade. Vamos ver essa. Pode passar. Essa imagem é sensacional, essa imagem. Né? É de um pintor belga chamado Georges Van Bach. Quase não vemos ninguém nessa imagem, mas tem uma mulher ali, se você olhar com calma, debaixo do coqueiro ali, tem uma mulher de peito aberto olhando a brisa. Isso quem já veio a Belém, pode olhar depois na internet, Mosqueiro, Praia do Mosqueiro, que é uma ilha aqui, aí é Ariramba, Praia do Ariramba, o nome dessa tela, inclusive. Então a mulher está ali debaixo, olhando assim, deixa eu ver se... Vocês estão vendo aí o cursor aqui, eu mostrando? Está aqui a mulher, a cabeça está um pouco levantada assim, né? Olhando assim, pegando aquela brisa, ela está segurando a cintura, né? Isso aqui são os braços, ó. O cinto. Ela está muito bem vestida aqui. E a imagem é graças a Deus que eu estou sozinha aqui. E aquele bando de gente chata ficou lá em casa. Meu marido, lá, 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 lá. Essa é a cena. A cena é o desejo de estar só. Eu estou pegando a brisa do mar, da água. E isso tem muito a ver com esse tema, que é o tema da solitude. É o desejo de estar só. E tem a ver também com a história desse pintor, que é o Georges Van Bach. O Van Bach veio para o Brasil em 1934, mais ou menos. Ele se apaixonou pela Edith Blin, era esposa de um diplomata brasileiro que vivia na França, na Bélgica. E, enfim, ele se juntou com ela, vieram para o Brasil. Aqui no Brasil ele já se separou da Edith Blin, se apaixonou por uma
uma mulata no Rio de Janeiro. Ele era um bon vivant, era um sujeito assim, e foi um grande pintor de paisagens, de cenas. E ele esteve aqui em Belém algumas vezes. Em 1939, ele faz uma exposição, em 39, 40, ele vem várias vezes, estabelece um círculo de amizades. Tem muitas obras dele, inclusive ele pintou muito, o pessoal do Ceará, ele pintou Messejana, pintou, não sei se Fortaleza, mas Messejana, pintou muitos lugares aí do Ceará, do interior também, e vocês podem depois procurar. É uma figura bastante interessante. O Itaú comprou boa parte da obra dele, né, que estava em um fundo enorme do Itaú. E ele veio para o Brasil naquele momento em que o nazismo está crescendo na Europa. Ele vem com esse âmbito, com esse desejo de liberdade, e essa natureza tropical, equatorial, toma conta da obra dele. Né? Tem um aluno meu de doutorado, o Tonai Hem, que está fazendo uma tese sobre ele aqui, discutindo aí o contexto da guerra, uma série de questões. E eu trouxe essa obra para falar de uma dimensão da solidão que todos nós vivemos, que é o momento da vida e do cotidiano em que a gente quer estar só, que queremos estar só. E cada vez mais, quer dizer, esse desejo, dizem que com o passar do tempo, esse desejo vai tomando posse da gente, né? Você vai tendo prazer de estar só, de estar com sua própria companhia. Então esse é um tema, e era uma pessoa sociável, mas foi um tema que foi muito colocado. E nos anos 30, nos anos 20, nos anos 30, esse tema ganha muito destaque, e nós podemos comparar com o que ocorreu com a pintura internacional, né? O caso do Edward Hopper, que pintou aquelas cenas famosas lá dos Estados Unidos, daquelas mulheres Eu não trouxe aqui, mas depois vocês veem nos postos de gasolina, os homens dos postos de gasolina, nas frentes dos quartos dos hotéis, dos cafés. Então, aquela imagem. Tanto que na solidão, agora, vários museus fizeram brincadeiras, né, com as suas obras de arte, que são a Mona Lisa com máscara, com luva, né? E o Hopper apareceu assim, ninguém nas cenas dele. Não há tudo a eclosão do isolamento. As pessoas já estavam só, mas as telas dele apareceram sem ninguém. Eu fico devendo isso para vocês, mas vocês têm como achar o trabalho dele, né? Então, esse é um tema muito importante aqui, desse momento. Quer dizer, toda aquela dimensão que ocorre na pintura, que vai da solidão, digamos, da autobiografia da solidão, para o desejo de estar só. Então, eram essas imagens que eu trouxe para vocês, e queria, já falamos aqui 1 hora mais ou menos, e queria trazer isso aqui para o debate, para discutir com vocês, pensar em algumas questões.